Bom, boa tarde a todas as pessoas que estão aqui. É um prazer estar nessa discussão. Bom, como a Graciela falou, já faz tempo que a gente vem trabalhando sobre isso, aliás, faz bastante tempo, desde o século passado, que eu trabalho sobre o acordo UE-Mercosul, e foi minha tese de doutorado, e acho que vou me aposentar trabalhando sobre ele, porque ele não está próximo de estar fechado, né? E de qualquer maneira a gente vai ter que analisar as consequências. A ideia, e assim, eu também pedi para a Graciela falar que eu era do grupo de indústria e competitividade, porque, de certa maneira, assim, essa mesa que começa falando sobre o acordo Mercosul, a União Europeia, ela faz sentido se a gente pensar, sobretudo, que quando a gente está falando em reindustrializar, né, ou industrializar, ou o que seja, a gente pensa em um conjunto de políticas, né? Eu nunca gosto de falar de política industrial, até porque eu sou política comercial, que é minoritária. Então, eu gosto de pensar em política de desenvolvimento produtivo, que, na realidade, é um arsenal de medidas, né, que vai ter a política industrial, vai ter a política de ciência e tecnologia, de inovação, né, e a política comercial em suas diversas vertentes, né, seja a política que é feita unilateralmente, né, quando o Brasil decide baixar a TEC, por exemplo, é feito de maneira unilateral ou via acordos comerciais. Então, tudo isso é um arsenal de política. Então, assim, quando a gente está pensando numa estratégia de fortalecimento da indústria, a gente tem que pensar também como que esses acordos comerciais eles podem incentivar ou limitar essa estratégia, né? Então, aqui a ideia é essa. Eu vou partir, então, de uma análise do acordo, que vai complementar muito o que a Vitória falou, mas que serve também para a gente pensar os demais acordos, né, que o Brasil está negociando ou que já tem e que podem ser limitados pelo próprio acordo Mercosul, e também pensar a interação com outras políticas, tá? Bom, acho que muito já foi falado sobre o contexto internacional, né? É um contexto que está em mutação, porque o processo todo de crescimento, de intensificação das cadeias ditas globais de valor mostraram aspectos regionais e foram impactadas recentemente por alguns eventos do tipo Covid e a guerra da Ucrânia, que reforçaram algumas iniciativas, né, de se pensar uma reordenação dessas cadeias. Eu não vou me alongar isso, se falou de reshoring, de nearshoring e vários shorings aqui. Eu acho que tem uma reorganização, mas que merece mais atenção e menos otimismo. Tá? Porque o tal do reshoring ele serve para alguns setores e, sobretudo, como sempre, para aqueles países que têm condições de fazê-lo, né? Então, assim, para a gente, a América do Sul, Brasil, o que continua a valer é que nós estamos longe dos polos dinâmicos da economia mundial. Acho que o ponto é esse. Seja a cadeia global, seja com tendência de reshoring, a gente está aqui no nosso cantinho e aí é daqui que a gente tem que pensar uma estratégia de industrialização. Tá? Desse contexto também uma proliferação de acordos comerciais e também de investimentos, que, como também a Vitória falou, cada vez mais avançam sobre temas que não são comerciais, né, são os acordos de nova geração, e aí vão entrando em temas que, se antes a gente pegava os acordos comerciais que estavam preocupados com o comércio de bens e serviços e suas disciplinas, hoje entra por temas que acabam por afetar políticas, outras que vêm a ser políticas que podem ajudar em estratégias de desenvolvimento produtivo também, como as que a gente vai falar aqui, compras públicas e as referentes à propriedade intelectual.
né? E aí o acordo Mercosul-União Europeia se insere nesse tipo de acordo. É o primeiro acordo que o Brasil assina, que é tão amplo e que, na realidade, até avança bastante em relação a outros acordos, e que, bom, como a gente vai ver, tem algumas implicações importantes, né? Então, assim, para o Brasil, esse acordo com a UEA, que foi assinado de forma assodada, eu diria, é um divisor de água, porque a gente tinha poucos, pensando até na apresentação do Arroios, do Alberto, o Brasil tem poucos acordos assinados, né, e também menos profundos, menos abrangentes, né? Mas, então, assim, se a gente leva à frente esse acordo, ele passa a ser um parâmetro, passa a ser uma base para o que vem por aí, inclusive deve nortear um pouco a nossa entrada, adesão, a ver se vai acontecer ou não na OCDE. Então, é um acordo que é importante pelo que ele é nas relações bilaterais, mas também pelo que ele pode ser para relações com outros blocos existentes ou não. Tá? Bom, qual reindustrialização? Coloquei essa frase aqui para a gente não deixar dúvidas, que ela deve, que esses instrumentos devem ser mobilizados para uma reindustrialização que seja, assim, inclusiva, verde, moderna do ponto de vista de tentar assimilar as novas tecnologias e soberana a fim de dar conta dessas questões que a gente viveu, por exemplo, na pandemia. Tá? Bom, as características do acordo, eu acho que eu não preciso mais dizer. Você pode pular para a próxima, por favor? Porque simplesmente que é um acordo amplo, isso já foi dito. E aí, assim, o que eu tentei aqui é falar rapidamente quais são as implicações para o Brasil, né, desse acordo. Então, assim, do ponto de vista do acordo comercial, né, então, falando rapidamente, vou passar pouco tempo nesse slide, minha atenção vai ser um pouquinho maior para a indústria, tá? Mas, assim, a agricultura, durante esse parecia ser, ou era o maior interesse dos países do Mercosul, de uma parte, que parecia ser o principal interesse dos países do Mercosul, dos exportadores, né, do agronegócio. A avaliação geral é que ainda assim, as concessões não seriam tão grandes assim, porque tem uns detalhes sobre as cotas e também algumas possibilidades de salvaguardas que podem ser colocadas caso o comércio cresça muito, que fazem que os ganhos não são tão grandes assim. Se vocês quiserem, a gente pode voltar a isso, tem alguns textos que mostram isso. Do ponto de vista dos serviços, que eu acho que talvez seja um dos temas que a gente precise aprofundar um pouco, as disciplinas em geral estão em linha, talvez um pouquinho mais rígidas do que aquelas acordadas multilateralmente, né? E o que eu acho que foi até um comentário que o Ademar fez, que ele acaba consolidando um marco regulatório na área de serviços dos últimos anos, né, que aqui no Brasil foi marcada por um processo de desregulamentação. Então, assim, também tem que se prestar alguma atenção nessa área, né? No caso da indústria, eu já pulo na próxima transparência para avaliar as questões relativas ao comércio, mas outras disciplinas a gente deve também analisar. E, por fim, ainda tem questões que são muito particulares a alguns setores, tá? Que, infelizmente, não vai dar para desenvolver aqui, mas a gente tem que pensar como que as diversas disciplinas elas vão afetar o complexo econômico e industrial da saúde, ou o setor de saúde de uma forma mais ampla, incluindo aqui serviços, tá? Até porque essa questão voltou a ser central para o governo brasileiro.
Então, aqui tem várias questões que impactam as estratégias que podem ser adotadas para esse setor, e tem uma outra discussão grande também com relação ao setor automotivo, tá? De novo, por diversas razões, pela própria composição do parque automotivo brasileiro, onde tem muitas multinacionais europeias, pelos padrões, inclusive, de uso de combustíveis, né, que são diferentes aqui e na Europa, e aí eu penso etanol versus motores elétricos, né? Então, e uma questão também relevante, que é a questão do comércio intrarregional de autopeças aqui no Mercosul, que é uma parte importante do comércio regional. Então, assim, a gente também tem que ficar atento quais seriam os impactos sobre uma parte relevante e dinâmica do comércio regional. Tá? Tem algumas siglas, o que quer dizer SEIS? Complexo Econômico e Industrial da Saúde. Desculpa. Eu também tenho dúvida, do slide anterior, podia passar? Mas é o CGV. São cadeias globais de valor, relativamente a cadeias regionais de valor. Tá? Reshoring é quando você tem um processo de trazer de volta algumas das etapas produtivas em oposição ao offshoring. O offshoring foi o processo em que você externalizou partes dos processos de produção para os países de renda mais baixa, e aí estaria havendo um reshoring, que é a volta de parte dessas etapas produtivas para os países centrais, normalmente. Tá? Eu acho que a anterior não desapareceu. Então, não, já sei, pode ir a próxima. Então, assim, quando a gente for pensar nos impactos do acordo comercial para a indústria, eu acho que basta a gente, assim, já a luz amarela, ela começa a acender quando a gente pensa que existem diversas assimetrias entre a indústria europeia e a indústria brasileira e mercosulina. Tá? Essas assimetrias são de tamanho, de estrutura e de competitividade. Tá? No slide anterior, era uma ilustração justamente dessas assimetrias, usando uns dados da Unido, desse índice de competitividade, né? Aqui tem na primeira linha a gente tem um ranking da competitividade dos países, que é um ranking que é feito a partir de um índice multidimensional, tá? E algumas outras características. Eu não sei se eu vou ter tempo de explorar muito, mas se a Alemanha aparece em primeiro lugar nesse ranking mundial, o Brasil aparece em 42º e a Argentina em 58º. Se a Alemanha aparece com valor agregado manufatureiro de $8.000, o do Brasil, que vai ser de $819, né? As exportações de manufaturados per capita, se a gente pegar, vamos sair da Alemanha, né? Pode ser chato de ficar comparando, vamos olhar a Polônia. $7.000 e o nosso 733. Então, assim, a simetria é grande, né? A participação dos setores mais, aí em termos de estrutura, né? A participação das atividades de média e alta intensidade tecnológica, ela na Polônia, parecido com o nosso, justiça seja feita, mas um pouco diferente dos primeiros países. Já nas exportações manufatureiras, aqui a assimetria é grande, né? 30% das nossas exportações em relação a 60% da França. E em termos de peso do valor agregado manufatureiro no PIB, aí a diferença já não é tão... quer dizer, ela é grande em relação à Alemanha e talvez Itália e Polônia, mas vai se equivaler ao percentual da França e da Espanha
Mas, assim, já fica claro pelos dados de cima que, assim, ainda que a indústria tenha o mesmo peso no PIB, é outra indústria. Seria interessante nesse quadro introduzir o índice do salário médio industrial, e principalmente pelo caso da Polônia em relação aos outros. Sim. Bom, e por último, a participação das exportações manufatureiras também é bastante dispar, né? Então, assim, dado esse quadro, quais seriam os resultados esperados em termos do acordo comercial? Que aqui também tem assimetrias. O que acontece? A tarifa de importação brasileira e do Mercosul, para os manufaturados, é mais alta do que a da Europa. Logo, quando você for fazer a redução é maior na entrada dos produtos europeus aqui. O que deve... Só que o contrário não é verdadeiro, né? Então, assim, a Europa já tem uma tarifa relativamente baixa para manufaturados e, além disso, a Europa tem um leque enorme de acordos. Então, assim, o que a indústria ganha com o acordo? Quase nada, né? Pouco acesso, melhoria de condições de acesso são poucas, né? E a nossa competitividade e estrutura, como eu tentei mostrar atrás, também não são as mais virtuosas, né? Então, e ainda está se deparando com um parque industrial muito maior, mais diversificado e mais articulado regionalmente. Bom, do outro lado, para a Europa, os ganhos justamente estão, em grande parte, no setor industrial, né? Então, essas seriam as questões relacionadas ao acordo comercial, tá? Na próxima transparência, eu vou falar sobre as demais disciplinas que são... Você pode mudar o slide? Obrigada. Assim, digamos que o que eu falei aqui de acordo comercial, as mudanças seriam, assim, se a gente fosse fazer uma clivagem acadêmica, seriam quase que estáticos, né? Ou seja, uma vez baixadas as tarifas, os impactos são aqueles na estrutura produtiva, etc. Só que existem outras disciplinas, né, que elas têm um problema mais dinâmico. Em que sentido? Elas vão, de certa maneira, amputar, né, ou pelo menos limitar a capacidade de você fazer política pública, né, política industrial e outras. O primeiro ponto aqui, e eu acho que talvez seja o tema mais sensível nesse momento, pelo menos é o que eu tenho ouvido falar mais, é a questão das compras públicas, justamente. As compras públicas são um instrumento potente de política industrial e de inovação, porque você pode fazer encomenda tecnológica da vacina, ou, por exemplo, daquele avião da Embraer, né, que foi encomenda da aeronáutica, justamente, que também para você começar a fazer o protótipo de um avião que seja inovador, patati patatá. Mas você também usa isso para outras questões, né? Tem a história das compras da agricultura, de agricultura familiar, tem as questões relacionadas à saúde, que também vai ser importante na questão das patentes. Então, assim, as compras... de novo, compras governamentais é um instrumento potente de política industrial e que é usado há muito tempo. Assim, antes de eu fazer a tese sobre a União Europeia, eu fui estagiária num projeto que estudava lá no final dos 80, início dos 90, sei lá, a política industrial dos países centrais. E a política de compra do Pentágono a gente usava como exemplo de política industrial, né? Então, assim, não é de hoje, não é jabuticaba, né? É um instrumento que é utilizado há bastante tempo, né? Então, o que acontece? Existe um acordo multilateral, do qual
o Brasil é signatário, que também se tornou extremamente, como é que eu posso dizer, usado em sua participação durante os governos Temer e Bolsonaro, muito diferente do que outros países em desenvolvimento são. O México é observador, a Índia é observadora, e a gente está lá sendo mais realista do que o rei e se comprometendo com várias disciplinas. Eu não sei exatamente se a gente, em que ponto estão as negociações, mas de certa maneira a gente tinha sido mais realista que pelo menos que o rei, eu não sei, mas que os nossos similares sim, tá? Então, o acordo com a União Europeia, ele na realidade, como a Vitória falou, ele é incompatível com a lei de licitações e outras legislações internas, que, embora a última versão, se não me engano, é de 2021, da lei doméstica, é relativamente generosa no uso dos instrumentos para encomenda tecnológica, para compras públicas, porque justamente nos permite usar essas questões de margem de preferência, né, que deixa a gente dar uma margem de preferência para produtores nacionais para determinados setores, seja por questões de desenvolvimento ou de inovação tecnológica, ou que também a gente possa usar essas medidas de compensação que a Vitória falou, e que são coisas do tipo também de transferência tecnológica. Me faz pensar nos caças suecos, né? Uma vez você... Sim, mas no final você tem uma transferência tecnológica. Então, assim, existem diversas maneiras de você estipular essas medidas de compensação. Diga-se de passagem que muitos dos exemplos, das experiências que o Rafael citou hoje de manhã, né, na Ásia, os países usaram e abusaram de algum tipo de condicionalidade nos investimentos diretos e outros. Ou seja, os países eles usam, quando de forma inteligente, de forma a garantir que investimentos diretos estrangeiros ou determinadas aquisições que deixem algum legado para a economia, né? Então, no caso das compras governamentais, o acordo ainda vai definir um nível, definir valores mínimos a partir dos quais são válidas as regras. Uma avaliação do Ministério da Gestão mostra que, na realidade, afetaria cerca de 90% das licitações de bens e serviços e mais de 50% das obras públicas, ou seja, a abrangência, ele incidiria sobre uma parte importante do que o governo brasileiro está adquirindo ou contratando. Tá? Além disso, ainda tem uma questão de definir quais são as entidades que são consideradas como públicas, no sentido de ter suas compras reguladas, que são as de esfera nacional, subnacional e empresas públicas. Tá? Então, esse é o quadro regulatório. Então, você tem essa possibilidade, esse desejo do lado europeu e, bom, daqueles que assinaram aqui no passado, de implementar esse acordo de compras públicas. Só que as tais das assimetrias que eu mencionei ali atrás para a indústria, elas aparecem também quando a gente for participar de um pregão eletrônico na Europa. Existe uma possibilidade que uma empresa europeia ganhe um pregão aqui no Brasil, é muito maior do que a possibilidade que uma empresa brasileira, argentina ou uruguaia, a paraguaia também, de ganhar uma concorrência
lá, né? Ou seja, isso é uma forma de você limitar esse instrumento que é poderoso, tá? O outro instrumento, outra disciplina que é importante, que é relevante, é a propriedade intelectual, né? Aí aqui você tem duas vertentes, tem as denominações de origem, que isso é basicamente interesse europeu, né? Apesar da euforia dos meus amigos mineiros, isso é uma brincadeira, porque existe, de novo, uma simetria aqui. São 355 denominações de origem europeias que são reconhecidas pela gente e 35 nossas, né? O pão de queijo deve estar aqui, mas o queijo canastra, daí a brincadeira. Mas o mais importante, o mais importante são as patentes, né? Aqui também parece ampliar a adesão, né? O número de compromissos aos quais o Brasil e o Mercosul já assumiram com os tratados multilaterais, né? E aqui existe uma preocupação grande, sobretudo na área da saúde, referente aos programas de saúde que são adotados por Brasil e Argentina também, tá? Eu acho que eu já passo para a próxima. Essa daqui é uma tabela só para ilustrar assim, a diferença de composição das pautas de importação do Brasil, de exportação do Brasil, mas eu acho que a gente já sabe aqui, temos uma especialização muito do tipo norte-sul, ou seja, nós somos exportadores de bens intensivos em recursos naturais, muitos deles nem processados são, e somos importadores de bens mais sofisticados, acho que isso já foi falado, né? Então, assim, para encerrar, eu diria, eu queria chamar a atenção o seguinte, né? A gente vem passando, isso foi mostrado com os dados na parte da manhã, por uma especialização regressiva crescente, né, da economia brasileira, mas também dos seus vizinhos, e o acordo, pelas coisas que eu falei, espero que que fique claro o raciocínio, ele tende a reforçar essa especialização, tanto pelos efeitos estáticos associados à abertura comercial, ao capítulo comercial do acordo, mas também aos impactos que eu aqui estou chamando de mais dinâmico, né, que estão associados ao enfraquecimento dos instrumentos de política que podem ajudar na construção de uma estratégia que contribuiria para um perfil um pouco mais sofisticado, mais elaborado e menos poluente, mais igual, tá? Da estrutura produtiva brasileira, né? Então, assim, o acordo ele tende a reforçar por questões imediatas, mas também pelo amputamento ou redução das possibilidades de uso de instrumentos de política industrial, grosso modo, tá? Então, e aí, para terminar, né, eu coloquei ali, não contribui para uma transição virtuosa da estrutura produtiva em termos ambientais, mas para fechar, eu só queria dizer uma coisa também. Eu aqui falei de união do acordo UE-Mercosul, mas eu acho que as implicações disso, repetir o que eu falei lá atrás, ele se torna, em sendo implementado, aprovado, assinado, ele se torna um parâmetro para os próximos acordos, tá? Então, assim, não é só implicações sobre a relação entre os dois blocos, mas também a relação com outras regiões. E também, no que se refere, a gente falou aqui mais cedo sobre a importância da região, né? Inclusive pelas questões das tendências de regionalização do comércio mundial e da produção, pela complementaridade dos parques produtivos na região, né? A gente já falou aqui, a Graciela mesmo falou na introdução dessa mesa, a importância de uma articulação regional para
nessa estratégia de reindustrialização, né? O acordo Mercosul-UE, ele coloca, como é que eu posso dizer? Ele tira a possibilidade da gente dar algumas vantagens para os nossos vizinhos, né? Então, assim, se a abertura, se as compras públicas são tão favorecidas para a União Europeia, eu não vou poder usar esse instrumento, como forma de favorecer os meus vizinhos, que seria uma forma de eu estar fortalecendo indiretamente a nossa indústria também, né? Então, assim, embora a gente esteja falando do acordo entre os dois blocos, eu acho que as implicações vão para além da relação birregional. Tá bom? Obrigada.